Olá pessoal, que alegria para todos nós podermos receber vocês nessa sala durante essas 7 semanas edificando famílias. Os temas que nós vamos abordar, me permitam ler aqui para que vocês possam saber cada um deles. Hoje, mais amor à família como um projeto de Deus. Depois, mais amor aos meus pais. Em terceiro lugar, mais amor ao meu cônjuge. Mais amor aos meus filhos lá na frente. Mais amor aos meus irmãos de sangue, mais amor às famílias que estão à minha volta, vizinhos, amigos. E em último lugar, mais amor à família do meu cônjuge. Não é uma palavra boa para a gente conversar aqui nessas semanas? Seja na expressão do substantivo ou do verbo, amor ou amar. Estamos precisando tanto. Nossas casas, nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos. Vamos conversar acerca disso, vamos orar por isso sobre nós. Hoje, mais amor à família como um projeto de Deus. Me permitam ler esse texto de Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, essa é a parte mais conhecida do versículo, olha, você vai lembrar. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Lembra desse versículo? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O texto em si fala de casamento, propriamente dito. Agora vamos pensar uma coisa. Existirão famílias sem casamento? Haverá como produzir famílias, gerar famílias, dando um salto de qualidade sobre o casamento? Ou seja, não precisamos de casamento para que tenhamos famílias. Será que isso é possível? Certa vez eu andava no carro aqui pelas ruas de Goiânia e ouvia uma rádio de notícias famosa de nossa nação. De repente foi chamada a consultora financeira, a conselheira financeira. Leram para ela o e-mail de um ouvinte que dizia assim: fulana, eu e o meu namorado vivíamos tão bem já há tantos anos. Ele tem um bom emprego, eu tenho um bom emprego, os nossos salários são excelentes e vivíamos sem conflito e sem confusão. De repente nos casamos, então começamos a brigar. Não passamos uma semana sequer sem brigar. O que fazer, fulana, para diminuir as brigas que temos hoje após o nosso casamento? Sabe qual foi a resposta da dona? Foi essa mesma que eu vou te passar aqui. Ela disse assim: para que casar? Por que vocês dois se casaram? Se vocês estavam vivendo tão bem como namorados. E ela disse mais, ela disse assim: no passado o casamento era importante, hoje, essa frase me impactou, ela disse: hoje nós não precisamos do casamento para nada. Ela disse assim: antes precisávamos nos casar para garantir a segurança, o futuro, a aposentadoria. Hoje resolvemos isso com uma previdência privada. Ela disse mais: antes, no passado, se casava por medo de ficar sozinha ou pela proteção do marido. Hoje, as mulheres e os homens se dão tão bem. Aí ela terminou e disse assim: eu vou responder a sua pergunta te fazendo uma pergunta. Por que você se casou? Você que é ouvinte, para que se casar? Aí, com a Bíblia nas mãos, eu leio de novo: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Podemos pegar esse versículo, não falar apenas de casamento e falar de família e pensar o seguinte: a família é um projeto de Deus, a família é um plano de Deus, a família é uma ideia de Deus. Por isso precisamos de mais amor à família como um projeto de Deus. Como podemos expressar isso? Normalmente, quando amamos alguém ou algo, falamos bem de, falamos bem para. Falar mal é um sinal de que não gostamos tanto e não amamos tanto. Me permitam ler um outro versículo da Bíblia que diz assim, é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem falado bem de casamento? Você tem falado bem de ter filhos? Você tem falado bem de ser marido, ser esposa? Falar bem, conversar bem sobre esse assunto tem feito parte do seu vocabulário? Essa conversa está em volta de você?
no seu local de trabalho, em meio aos seus familiares, vizinhos e amigos, quando vai se conversar sobre casamento, sobre filhos, sobre pais, tem sido uma conversa boa? Vamos refletir acerca disso? Será que não precisamos mudar o que falamos? As palavras que estamos utilizando acerca de família, que categoricamente vai passar pelo casamento? Olha, serão 7 semanas. Vamos conversar à luz da Bíblia. Vamos orar e vamos reagir com mais amor às nossas famílias. Fica aí já o primeiro tema para conversar, mais amor à família como um projeto de Deus para todos nós. Vocês vão conversar bastante aí na sala e tenho certeza que vai ser uma bênção. Jesus te abençoe, viu?